Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rosemir Barbosa e mais um Pontilicast. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é sobre imóveis. Já pensou em comprar o seu? Já pensou como se preparar para comprar o seu imóvel? Hoje nesse podcast a gente vai descobrir como faz isso. Eu estou aqui com meu amigo Luciano Monteiro Fontes. Acertei o seu nome? Ao contrário. Luciano Fontes Monteiro. É. Eu nunca acerto seu nome, né? Não, mas é o costume, né, cara? Todo mundo me conhece mais por Luciano Monteiro. E eu uso mais, tipicamente, essa associação mesmo, até mesmo na abreviação profissional. Então, fica tranquilo. Tudo em casa? Tudo em casa. Luciano, tudo bem com você? Tudo jóia, cara. Graças a Deus. Que bom. Você é o quê? O que você faz? Zemir, na verdade, eu sou... minha formação acadêmica, ela provém da publicidade. Eu vim para Campo Grande no ano de 2001, né, com o intuito de fazer a faculdade, me formei no ano de 2004. Né, então, hoje eu sou publicitário com formação, aliás, formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Uhum. Mas por uma questão de destino, né, aquela questão de necessidade financeira, né, o publicitário sofre um pouco com essas questões aí, eu acabei, né, por um tempo, utilizando da profissão, trabalhando em algumas agências, mas não era uma condição que me favorecia financeiramente, né, e eu precisava ter uma estrutura bacana para que eu pudesse me manter, né, porque esse período que a gente faz faculdade ainda tem o pai, mãe, que dá uma ajudinha ou outra. Ainda então acabou a faculdade ali e o pai já falou, agora você tem que trabalhar, andar com as pernas próprias. Bom, aí é aquela fase que a gente passa, né, cara? Muita dificuldade, mas muita vontade de trabalhar e conseguir alguma coisa na vida. E na época, cara, assim, o meu grupo de amigos, né? A gente tem um grupo grande de amigos, eu tinha alguns deles que partiram, né, da profissão que tinham para poder se aventurar como corretor de imóveis. E eu via que isso estava dando muito certo para eles. Na ocasião, né? A gente convivia, finais de semana, confraternização. Então, eu comecei a ficar vidrado um pouco e pensativo, né? Poxa, o cara entrou no negócio, né? Tá trabalhando certinho, tá conseguindo uma viabilidade financeira muito bacana, porque foi digamos assim, muito curto tempo em que eles migraram de uma condição de um trabalhador, né, seletista para empresários, depois já passaram a condição de construtores, né? Então, assim, era uma condição muito favorável para ganhar dinheiro. O salto foi assim, um salto grande com pouco tempo. Exatamente. Com pouco tempo. É óbvio que isso não dá para se comparar na atualidade, né? Porque antigamente a gente tinha, digamos assim, poucos profissionais atuando, né, para um mercado com uma demanda boa, uma demanda grande, né? Hoje a gente já tem muitos profissionais no mercado que atendem essa demanda, né? E isso vem crescendo constantemente. Eu acredito que hoje, ou daqui a um tempo mais, a gente vai estar numa condição de saturação, né? Muitos profissionais no mercado e a demanda já é um processo reversível do que era. Bom, mas voltando lá no assunto, isso acabou me dando uma certa inveja, sabe? Eu falei, pô, cara, eu acredito também que eu tenho habilidade, apesar de nunca ter me lançado, né, ou trabalhado com vendas, né? Meu trabalho era mais prestação de serviço. E então resolvi, né, na ocasião, tentar. Falei, olha, eu preciso tentar pelo menos, né? Saber se realmente é o que eu quero. Se eu tenho exatamente, né? Se eu tenho perfil para isso, porque eu acredito hoje, né, depois do tempo que eu tenho de mercado, eu vejo assim que tem muitas pessoas que querem fazer e não tem nenhum perfil para isso, né? Tanto é que o próprio mercado ele é seletivo. Então ele acaba tirando esse profissional da atuação porque realmente ele não consegue se adaptar, ou ele não tem perfil, ele não consegue vender, não consegue atender bem e coisa e tal.
Então, aí eu fui fazer no ano de 2010, eu fiz o processo de aprovação, né? Eu fiz todo o processo de credenciamento, na verdade. Na época, a gente não tinha escolas aqui em Campo Grande. É necessário ter o curso superior para fazer para ser corretor de imóveis? Não, ainda não. Né? Existem algumas faculdades que oferecem essa condição, mas o curso hoje ele é técnico, né? Então não exige uma faculdade especificamente para você fazer. Mas para você ser corretor, você precisa. Você não pode. Você não pode atuar sem o credenciamento. Num ambiente e falar assim, eu sou corretor de imóveis, deixa eu vir da sua casa. Não, você tem que ter uma credencial para fazer isso. Exatamente. Né? É preciso todo um procedimento também. Não é só ir lá pagar uma taxa, né? E receber o seu credenciamento. Você tem que estudar, tem que se credenciar através de uma escola específica que ofereça o curso de técnico de transação imobiliária. E a partir disso que você conseguir passar em todo o regulamento da escola, você vai fazer os procedimentos legais no conselho, né? Vai passar por uma plenária, né? Vai oferecer o conselho do Cresce. Do Cresce. Que é o nosso órgão fiscalizador que regulamenta a nossa profissão aqui no Mato Grosso do Sul. Né? E isso também é tudo atribuído a uma questão federal que é parte do COFES, que é o órgão acima do Cresce, né? Que regulamenta como uma forma nacional a profissão do corretor de imóveis. E é muito importante, porque as pessoas não têm essa informação, Luzemir. Muitos profissionais hoje, ou pessoas, né? Porque isso daí vem de uma cultura, eu acredito. Principalmente interior. Interior, aquela pessoa vendia e não tinha habilitação, né? Então não existia uma fiscalização adequada, né, para que pudesse regulamentar e acontece que isso acaba contribuindo para uma prestação de serviço desqualificada, né? É que eu imaginava assim, antigamente, lógico, depois a gente aprende como funciona, né? Mas imaginava assim, a pessoa que vamos falar, 30 anos atrás, quando eu vim para Campo Grande, quem atendeu a gente meu pai, atendeu a gente, se apresentou como um corretor, não é? Mas será que naquela época já existia alguma credencial? Não, a pessoa resolvia ser corretor, conhecia alguém que estava vendendo um imóvel, ia lá e deixou vender. Era a figura do intermediador. Intermediar né? o negócio e pronto, acabou, né? Profissionalmente falando, eu acredito que já existia sim. Né? Eu não tenho, não posso te falar com propriedade, né? Quando começou, mas a figura do intermediador, o corretor, ele é de muito tempos atrás. Existiu, né? Sempre existiu. Costumeiramente, eu sempre ouvia falar que os advogados, ou muitos advogados hoje em dia, eles possuem habilitação como corretor, embora eles não podem exercer, né? Então, assim, na evolução do tempo, né, e com essa fiscalização que hoje existe para a regulamentação da classe, que foi se atribuindo mais a questão do profissionalismo, né, da habilitação do corretor, que isso daí para mim hoje é imprescindível, né, é uma coisa que eu transmito. Segurança para as duas partes, né, tanto para quem compra como para quem vende. Exatamente, né, Luzemir? Você tem uma pessoa no meio ali intermediando o negócio que seja habilitada, qualificada, né, que tenha referências, né? Exatamente, né? Nós estamos falando do negócio e o negócio a gente não pode tipificar ele digamos assim, pelo valor. Né? Independente se for uma venda de 100 mil, 50 mil ou de milhões, a figura do corretor ele tem que ser prestativa, profissional, né, de qualidade. Então, a gente sempre atuou também nessa linha, nessa conduta, nesse perfil. Né? Lógico que a gente vem melhorando sempre e se adaptando sempre às condições do tempo. Né? Hoje eu já tenho aproximadamente 13 anos atuando como corretor de imóveis, né? Isso já contabilizando também a parte em que eu estagiei, né? Porque a gente passa também pelo período crítico do negócio, né? Não é só flores. Né? Fazer o estágio trabalhar num escritório de Exatamente, você precisa passar, até mesmo para você ter o conhecimento da prática, né, Luzemir? Porque o que acontece? A escola que te oferece o curso te prepara de uma forma teórica, né? Mas o conhecimento, né, a experiência, digamos assim, você só vai ter na vivência, na prática. No dia a dia, pegando no dia a dia, exatamente. Então, assim,
Isso faz parte do processo de credenciamento. Para você se formar na escola técnica, você precisa apresentar um relatório de estágio supervisionado por um profissional já credenciado e atuante no mercado. Isso é critério de aprovação para você ter o seu diploma, entendeu? E isso é muito importante, né? E isso hoje eu vejo assim que é um pecado que está acontecendo na nossa profissão. Formando-se profissionais em pouco tempo, né? Eu acredito que assim deveria existir uma preparação melhor para que esse profissional não entrasse no mercado de forma talvez despreparada, né? Porque eu vejo assim, a figura do profissional corretor de imóveis não é você só vender o produto, né? Você vai intermediar toda uma compra ou uma venda, né? Você vai trabalhar duas necessidades para que você chegue a um acordo comum, a um objetivo comum. É certo dizer que você vai trabalhar com o sonho das pessoas? Sim, muitas vezes sim. Essa parte de corretagem, né? Aquela pessoa que tem aquele desejo, aquele sonho de possuir a casa própria, que se programou, né? Que se organizou para que aquele momento acontecesse, né? Exatamente. E o corretor ele vai mexer exatamente com aquele sonho dele, né? Exatamente. Por isso que eu frisei para você que o nosso trabalho não resume-se só em vender. A figura do corretor de imóveis hoje, no meu entendimento, ele não só vende. Porque o produto em si ele se vende, né? É a lei da oferta e da procura. A gente tem uma oferta aqui e tem uma demanda aqui. Então vai haver um instante de consumo, né? Então, qual que é a figura do corretor? É você não só vender, mas como você fazer uma instrução do processo como um todo de forma adequada. Isso é o profissionalismo. É onde entra a figura do corretor e muitas vezes não é, como que eu falo para você, é valorizada. Às vezes a pessoa fala assim, não preciso do corretor de imóveis para nada. Mas eu costumeiramente canso de atender pessoas que não conhecem nada no processo de venda. Que é aquele processo burocrático, né? Eu fechei o negócio, fechei. Qual que é o próximo passo? Porque quando você está comprando um imóvel, quando você está comprando algo de valor, você precisa se cercar de alguns cuidados, né? Exato. Quando você está comprando um imóvel, você tem não só a questão da documentação, que todo mundo sabe que é a escritura, né? Que é a famosa e famigerada escritura, né? Cara, barata, enfim. Mas além da escritura, tem uma série de outras coisas que precisa ter cuidado para que aquela compra seja efetivamente segura, né? Com certeza. Que é o passo que precede a escritura. Né? Vamos te dar um exemplo mais claro de como que poderia funcionar, tá? Uma coisa prática também. A gente tem um produto, nós temos uma necessidade. A casa, o sobrado, o terreno, o apartamento, que seja, e a pessoa com esse sonho a realizar, né? Você vai gerir essa condição, onde vai se acertar primeiramente o fator da compra e venda. Eu aceito o valor e eu aceito a condição da compra. O que acontece? Depois disso, você tem que oferecer a segurança para quem está comprando, certo? E como que você vai fazer isso? Né? Existem dois caminhos que se fazem aquisição de imóvel hoje. Uma através de uma compra à vista, né? Uma aquisição à vista, ou uma aquisição através de um financiamento imobiliário, tá? Bancário. Então, assim, dependendo desse processo, você vai ter que fazer toda a instrução, fazer o levantamento de determinadas certidões que são imprescindíveis para que você realize uma escritura no cartório e de uma documentação, né, de acordo com as regras, com as normas do banco, eficaz, né, e condizente àquilo que ele precisa para poder fazer a parte do financiamento que viria a ser o registro ao final. Né? Então nós temos dois caminhos, são duas condições diferentes, embora o nosso serviço é o mesmo, é você oferecer a segurança para o negócio. Entendeu? Então, tanto para quem está comprando como para quem está vendendo, a gente tem que informá-los, orientá-los que existe uma condição saudável, que eles não corram nenhum risco, através das certidões, da documentação, tanto do vendedor, do comprador, do imóvel. Né? Existem N documentos que a gente precisa fazer um levantamento para que a gente comprove a veracidade disso, e aí sim a gente levar para fazer a transmissão do bem. Será que acontece um caso assim, a pessoa compra o imóvel
ela não se certifica, né? Às vezes ela faz isso de maneira sozinha, né? Eu não preciso do corretor, não quero ter um corretor para me auxiliar nesse processo de aquisição. Ela compra o imóvel dela, vai lá e compra a casa, ela não se certifica das certidões negativas que precisa para verificar a disponibilidade do imóvel, se não está em algum BO aí esse imóvel. A pessoa compra o imóvel, às vezes até faz a escritura e daqui lá adiante, às vezes 6 meses, 1 ano, 5 anos depois, aquele imóvel ele tinha algum BO que não foi observado, por falta de conhecimento da pessoa que comprou, e esse imóvel a pessoa acaba perdendo esse imóvel. É uma coisa que acontece, que é possível acontecer? Sim, com certeza. Hoje eu acredito que em termos de quantidade, isso seja menos do que antigamente, né? Porque a figura do profissional corretor de imóveis, ela vem sendo mais incisiva e utilizada para essa finalidade. Então, assim... Para dar essa proteção. Exatamente. Né? O que acontecia que eu me deparo muito com processos, né, ou com pessoas mais idôneas que adquiriram imóveis há tempos atrás, é exatamente isso. Fazia esse negócio no fio do bigode, né, confiando, ou às vezes só faz um contratozinho ali, assina um né? ou outro. Exato. E aí isso não existia nenhuma condição de transferência desse imóvel. Ficava naquela condição de promessa. Eu vendo para você, eu te pago à vista, né? Não se utilizava tanto do recurso de financiamento, eu creio que antigamente seria muito mais na condição do pagamento à vista. E então gerava-se essas condições que hoje a gente se depara muito. Quando você vai fazer a captação de um imóvel, às vezes, com uma determinada... mais antigo? Isso, com um determinado tempo, você vai ver que a propriedade de quem hoje utiliza dele nem é dele, né? Digamos assim, na legalidade, entendeu? Ele achava, ou ele não tinha essa informação, que ele comprando e aquele contrato que ele fez de gaveta era suficiente para que ele tivesse a propriedade do imóvel. E não é, sabemos que não é. Se não for transgredido isso através de uma escritura pública ou de um registro e averbado na matrícula, legalmente ele não possui essa propriedade. E isso pode vir a causar um problema para ele. Através de uma herança, né, um herdeiro que reclamar, entendeu? Algum processo que a pessoa pode vir a adquirir ao longo do tempo, que venha a recair sobre... uma cobrança. É isso mesmo. Aquela pessoa esqueceu de pagar uma dívida e aquele... Esqueceu, né? Exatamente. E aquela pessoa é devedora e depois aquela dívida recai sobre o imóvel. Isso. Né? Mas isso eu vejo assim, que isso acontece muito com os imóveis que a gente consegue identificar isso com os imóveis mais antigos, né? Hoje a gente já tem aí no mercado, igual eu falo para você, uma quantidade razoável, boa, considerável de corretores e profissionais, né? Que levam essa informação para o cliente. E é o nosso dever. Que tomam conta do processo, né? Exatamente. Porque o cartório, Luzemir, ele não se inibe a transgredir o direito do imóvel. Ele vai te fazer uma orientação. Se você estiver de acordo, você está comprando problema. O cartório não vai falar assim, olha, eu não vou transmitir esse imóvel porque o fulano ou o ciclano tem uma certidão negativa trabalhista, né? Tá com problema na receita, né? Então ele não vai fazer isso, mas ele vai citar na minuta que você fez a dispensa dessas certidões e que você está ciente. Se for através de uma compra à vista, você pode adquirir até o imóvel com dívida, de PTU, por exemplo, de condomínio, mas ele faz isso de forma orientada, é claro, ele vai te orientar. Se o profissional não tiver a capacidade de fazer isso, o cartório com certeza vai alarmar isso, falar, ó, as certidões que são necessárias não foram apresentadas, o senhor está concordando com a dispensa, então ele vai fazer da mesma forma, mas eu quero comprar o imóvel desse jeito, empipinado, ele vai fazer. Isso eu estou falando da compra e venda à vista, tá? Quando se fala em registro que venha a ser pelo financiamento, não existe essa condição, porque a gente tem o banco, que é o intermediário. Que é o intermediário. Né? Na verdade, ele compra o imóvel para o cliente, né, e fica alienado ao banco. Então, por isso a importância da gente de se utilizar da figura do corretor de imóveis, né, para que ele ofereça essa condição de segurança na hora de você fazer a aquisição.
Então eu, na minha concepção, no meu entendimento, acredito que isso acontecia muito no passado e muitas pessoas estão com problemas ainda em relação a isso. Não conseguem hoje, porque quem vendeu a casa para ele já morreu, já mudou, né? E isso é um direito sucessório, então vai partir para um processo de inventário. Muitas vezes, Luzemir, a pessoa precisa entrar com um processo de uso capião para poder adquirir a propriedade do bem. Para poder ter o bem que já é dele há muitos anos. Que já anos. é dele, que já foi pago. Então você vê a complexidade do assunto, né? E a importância de você fazer uma orientação, porque as pessoas entendem que a figura do corretor de imóveis é fazer a venda. É uma pessoa que não tem validade, né? Para a negociação em si, e é uma pessoa talvez intitulada por muitos que só quer ganhar dinheiro. Um assunto que chega muito aqui na contabilidade é assim, quando você compra um imóvel, melhor, quando você vende imóvel, você tem um imóvel, você vende imóvel, a pessoa vai falar assim, eu preciso pagar imposto dessa venda? Sim, depende, né? Muito da condição, né? O imposto, você diz, gerado para quem está vendendo? Para quem está vendendo. Sim. Depende muito. O que tem que ser analisado é aquela condição, né? O quanto ele pagou nesse imóvel há tempos atrás, né? E o valor que ele está vendendo hoje, atualmente, o imóvel. Tá? Essa diferença, ela vai gerar um imposto, sim. Sabe? Se não me engano, 1,5%. Não, 15%. 15%. 15% do valor da diferença de quando ele comprou e quando ele está vendendo. Mas, salvo engano, existem algumas regras, né, até mesmo você pode me ajudar, que é aquele fato que se for um imóvel que ele vendeu, ele tem um período até de 5 anos, alguma coisa, para ele poder... É uma carência que existe, é isso? Eles chamam de... É a isenção do imposto, né? A isenção. É porque funciona exatamente. assim. Até um assunto interessante porque a gente está na época de fazer declaração de imposto de renda. Exato. Né? Então, se você no ano de 2022 vendeu o imóvel, você tem que, no ano de 2022, teria que ter feito um documento chamado ganho de capital. Isso. É um programinha que você baixa no seu computador da Receita Federal. Você vai ali configurar as informações referente ao processo de venda. Você vai falar o que você vendeu, qualificação imóvel, qualificar o vendedor, falar o quanto que esse imóvel custou para você, o quanto que você vendeu, se teve custo com corretagem. No final das contas ali, ele vai apurar o imposto. Né? Esse imposto, ele é 15% do valor da diferença, né? Do valor do ganho. Do ganho, seria que ele apurou com a diferença que ele pagou, não é? Exato, que já dá o nome, né? O ganho de capital é 15% sobre o valor do ganho. Então, se você comprou um imóvel em 2005 e está vendendo ele agora, vendeu ele em 2022, em 2005 você pagou R$100 mil nesse imóvel, em 2022 você está vendendo ele por R$500 mil, você vai pagar o ganho de capital correspondente a essa diferença. R$400 mil vai pagar 15%. Existe algumas formas de você diminuir esse valor do ganho, tá? E também de você, às vezes, até deixar ele isento, você não precisar pagar ele. Uma primeira forma é com relação ao único bem imóvel. Se você tem um só imóvel e você fez a venda desse imóvel e não tenha feito uma venda de imóveis durante os 5 anos anteriores, tá? Faz 5 anos que você não vende imóvel, aí você vendeu esse imóvel, e o valor da venda é até 440 mil, o ganho de capital que você teve desse imóvel, ele é isento. Você não vai pagar imposto. Mas quando eu comprei, eu paguei R$10 mil, agora eu estou vendendo por 440 mil, deu 430 mil de ganho de capital. Eu não vou pagar nada porque é o meu único bem imóvel. A outra situação é quando eu eu vendo um bem imóvel para fazer a aquisição de outro bem imóvel. Aí você teria um prazo, né? É isso, aí é residencial para residencial. Eu vendi um imóvel residencial, casa-apartamento, para comprar outro imóvel residencial, casa-apartamento. E eu faço essa compra no período de 6 meses da venda, até 6 meses... Você também teria isenção. Eu também teria isenção, desde que eu uso o dinheiro todo, né? Exatamente. Eu vendi meu imóvel, a mesma história, né? Vendi meu imóvel, comprei por 10 mil, vendi por 500 mil. Mas você pode comprar um maior também.
Sim, eu não apliquei. Eu tive um ganho de capital de 490 nessa situação. Comprei por 10, vendi por 500, 490 de ganho. Mas eu peguei esses 490 e apliquei integralmente na compra de outro imóvel residencial, eu também não pago ganho de capital. Exato. Não funciona. Se você pegar o imóvel e comprar os 500 mil e comprar um terreno para construção, não funciona. Ah, mas eu vou construir uma casa. Sim, mas não funciona. Por quê? Você comprou o terreno. Né? Então, você tem que vender um imóvel residencial para outro imóvel residencial. Comprei um imóvel comercial. Também não serve, porque tem que ser residencial para residencial. Quando você faz a apuração do ganho de capital, mais uma outra dica, né? Quando você faz a apuração do ganho de capital, com a quantidade de tempo que eu permaneci com o imóvel, por isso que eu usei lá 2005, né? 2005 até 2022, eu fiquei uma quantidade de tempo com esse imóvel. Quanto maior essa quantidade de tempo, maior eu vou ter um desconto sobre a base de cálculo do imposto. Considerando aquele exemplo anterior, 490 mil, eu fiquei com esse imóvel lá 2005 para 2017 anos, né? Fiquei 17 anos com ele, eu vou ter um desconto proporcional a esse tempo. Não dá para saber de cabeça porque o programa... Isso seria na base dos 15%, né? Não, na base de cálculo... De 15% ele pode ir dando desconto conforme... não vai dar desconto no 15%, vai dar desconto na base de cálculo, né? Então, esses 490 do exemplo, ele vai reduzir, sei lá, para 400, para 350... E vai tributar os 15% normal. Se for um imóvel muito antigo, né? A gente está falando de imóvel antigo, né? Uhum. Se for um imóvel lá de 1980, o desconto vai dar 90%. 95%. Então, assim, o desconto é um desconto muito grande para o tempo grande que você tiver com o imóvel. Ah, comprei imóvel há 2 anos. Eu tenho desconto? Tem também, só que é um desconto pequenininho. Porque você ficou pouco tempo com o imóvel. Exato. Isso aí é para privilegiar a quantidade de tempo que você fica com o imóvel. Sim, e então, isso são daí... essas formas que tem para poder apurar o imposto, né? E isso também, Luzemir, é uma condição que hoje a gente não vê, não é natural hoje, tá? As pessoas se preocuparem com a questão fiscal do imóvel. Tanto é que quem está comprando sempre quer se prevalecer a pagar menos imposto, né? Eu acho que é um pouco cultural isso, né? Então, assim, mas existem hoje também algumas, digamos assim, algumas atitudes que estão sendo tomadas por alguns órgãos de fiscalização, COAF, entendeu? Que eles estão apertando mais, né, digamos assim, o cinto para que não aconteça isso. Não só em relação à lavagem de dinheiro e tal, mas a questão da prática de... Uma legalidade maior para essas operações. Exatamente. Né? Então, às vezes isso daí, a gente faz uma indicação ao cliente e mesmo assim ele quer... E a gente, como não tem esse poder, né, de decidir pelo cliente ou forçar ele a fazer uma negociação fora das condições que ele quer, eu, pelo menos, faço uma indicação, uma orientação. Né? Quer ver um BOzinho que dá? É interessante também, às vezes, até na orientação no processo de venda, né? que é importante falar, e muitas vezes eu não vejo as pessoas mencionando por este lado. Né? É muito comum... Eu acho que você vai falar melhor isso, né? Quando a pessoa vai fazer a escritura, ela está comprando um imóvel de... Quer passar por valor menor. De 600 mil real, né? A minha esposa Luciana fica brava comigo, 600 mil real, né? os errinhos, né? Mas vamos lá. Então vai pagar por 600, comprou o imóvel, paguei 600 mil nesse imóvel. Mas na hora de fazer a escritura, eu fiz a escritura por 300. Né? Então... No papel está por 300 e fiz todo o processo por 300. Esse dinheiro, esses 300 mil a mais não, que não consta na escritura, apareceu, na verdade. Não apareceu na escritura, entra para a pessoa que está vendendo como um dinheiro extra caixa. Exato. Ela não tem origem daquele... É onde ela vai se complicar. Ela não tem origem, ela não tem como declarar aquele dinheiro. Se ela pegou e comprou, com aquele dinheiro ela fez algum investimento, aquele investimento fica sem origem, fica sem base. Para a pessoa que comprou imóvel, ela comprou imóvel, pagou 300 mil. Quanto que custa? 300 mil. É o que ela pagou, que está escrito no papel. Ela fica um mês com aquele imóvel, ela acha um negócio de 600 mil. E vende por 600 mil e vai pagar 600 mil. A pessoa lá vai pagar 600 mil, ela não ganhou um centavo no imóvel. Mas vai ter o custo do... Só que ela comprou por 600 e vendeu por 600.
oficialmente não, a operação aconteceu dessa forma. Mas por ela ter escriturado por 300, na hora que ela vende, a pessoa exige a escritura no valor 600, né, dos que é 600, o no valor real, né? da operação, ela teve um ganho De 300 mil, que vai ser tributado. um ano. E ela vai pagar 15%, 300 mil. Exatamente. Mas esse é um assunto delicado e as pessoas não se importam muito com isso, entendeu? Isso deve ser desmiuçado mais no meio, sabe? E tem muita gente que tem essa informação, Luzemir, mas prefere utilizar dessa manobra, entendeu? É uma condição assim, que nem eu falei para você, é difícil da gente mover a atitude do cara, mudar a atitude do cara, embora a gente faça orientação. Quando me perguntam alguma coisa a respeito disso, a gente faz essa orientação e eu peço até para a pessoa procurar um profissional contábil, né, que tenha mais condições de oferecer uma prestação de serviço, porque realmente não é o meu negócio, né? Mas é importante isso, ele deve se preocupar com isso. Ele precisa se preocupar com essa questão fiscal para não ter problema no futuro, né? Mas isso é uma condição cultural, caro, né? Igual eu falei para você. Se você pegar, é o mesmo exemplo que a gente estava falando em relação aos contratos que eram realizados antigamente, né? Tudo no fio do bigode, tudo na confiança. Nem contrato tinha. Então, assim, muitas vezes não tinha contrato mesmo. Entendeu? São N casos que a gente se depara aí, que a pessoa vai até o escritório, leva lá uma matrícula, né, que está no nome. Às vezes ela não sabe nem o que é matrícula, né? A gente solicita para fazer toda a investigação inicial do imóvel, isso é um princípio da parte de captação também, que é importante e indispensável, né? E que muitos não fazem, que isso daí eu acho um absurdo, que o início de um bom trabalho do corretor de imóveis é você fazer uma boa captação. E a sua boa captação ela vai vir através desses pequenos detalhes que você vai desmiuçando. Para você lá na hora de fazer a venda, né? Chega o cliente e faz a proposta para você, você fala vende, aí você vai levar a documentação ou para o banco ou para o cartório, você vai ver que está tudo enrolado, né? Então, a gente se depara muito com isso, a pessoa figura como proprietária hipoteticamente, né? O imóvel eu comprei há tempos atrás, eu paguei, está tudo no meu nome, quando você vai ver na matrícula não existe nada, está no nome do antecessor, né? E isso é um problema para eles. É um problema, é um desgaste. Ele apresenta um contratozinho de gaveta lá. Exatamente, isso não serve para nada. Todo amassado. Não serve para nada. Apesar que é um instrumento, Luzemir, que todo mundo fala que não tem uma validade jurídica. Existe sim uma validade jurídica para isso, senão não havia necessidade de fazê-lo. Inclusive, nas minhas negociações eu utilizo sim. Né? Porque isso é um contrato que vem a preceder uma situação, digamos, futura. É a intenção, né? Exatamente. É uma intenção, né? Não é um contrato de gaveta. Você está precedendo e você está registrando toda aquela condição que foi, digamos assim, acordada. Né? Isso tanto para a parte do financiamento, né? Que decorre aí em torno de 30 dias para você finalizar o processo de financiamento, como a venda à vista também. Salve algumas exceções, né, que acontece de você fazer uma venda que no outro dia você já vai para o cartório e aí as partes não vêem necessidade de formalizar um instrumento. Tá? Mas isso é uma segurança até para nós corretores, entendeu? Porque ali se atribui as condições e obrigações de quem está comprando e vendendo e as obrigações e os direitos também de quem está intermediando. Né? Porque nós somos parte do negócio também. Né? Talvez nós não somos valorizados ou vistos como pessoas importantes, mas nós somos parte do processo. E é uma parte importantíssima, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo hoje que a figura do profissional corretor de imóveis, ele vai além dessa condição de ser um mero vendedor. Né? Porque você tem duas pessoas trabalhando em interesses diferentes ali, então você tem que ter uma habilidade para você tratar disso. Muitas vezes você precisa ser um psicólogo, você precisa ser um amigo, você precisa ser uma outra condição fora da sua profissionalidade no momento, que já aconteceu comigo, né? No meio de uma venda, por exemplo, só te contando um caso bem engraçado, inclusive. No meio de uma venda, né, a gente já estava formalizando a minuta de compromisso de compra e venda, era a aquisição de um imóvel onde a mulher, né, ela tinha uma condição financeira melhor e o rapaz, ele era um estudante de direito e a mulher estava grávida, ela era funcionária pública, já tinha uma estrutura financeira bacana e ele
estava saindo da faculdade para entrar na parte do estágio ainda, né? Uhum. Então, assim, a família da mulher era contra, né? Pelos princípios de familiares, né? Então, assim, eles foram, olharam o imóvel, gostaram, fizeram proposta, foi aceita a proposta, né? Inicialmente nós fizemos tudo, fez a aprovação do crédito dela, porque é utilizado um recurso de financiamento. E quando a gente foi assinar o contrato de compromisso com o vivente para poder fazer a parte do pagamento da entrada, o rapaz me ligou chorando, falou: Luciano, sinto muito, não sei nem o que te falar, mas assim, não vou prosseguir com o negócio, papapá. Eu falei: mas o que aconteceu, cara, né? E o cara, simplesmente, ele me usou como confidente, sabe? Então ele começou a comentar. A situação dele. E a gente vai entrando, participando um pouco do sofrimento do cara no ato, né? Uhum. E aí eu fui exemplificando para ele algumas condições que eu passei na minha vida também, sabe? E ali eu vi que, assim, era uma atitude desesperadora dele, né? E movida por uma situação de estresse, de raiva momentânea, sabe? Tava agindo sem pensar. E aí que entrou, talvez, uma habilidade minha, que eu falei assim, ó, calma, respira, vem até o escritório e vamos conversar. Ou eu vou até você, vamos conversar. E lá, eu cheguei para conversar com ele, mas assim, não, em momento algum a gente falou de imóvel. Falamos mais da vida, né? Uhum. Da vida dele em si e o que ele estava fazendo. Se era justo ele deixar, por exemplo, de conviver ou viver com a família dele, que ele estava, né, iniciando toda uma família, a mulher grávida e tudo mais, por causa de uma condição de gosto ou de rinha, briga com sogra, com sogro, sabe? Uma condição, foi um detalhe besta, né? Todo mundo ali talvez tenha errado no momento. E aí ele falou: cara, realmente eu preciso pensar. Eu posso te dar uma resposta amanhã? E aí eu falei: claro. Eu falei: eu não estou aqui só para te vender, né? A venda vai ser a consequência, né? Mas assim, não adianta também você querer pressionar a pessoa para adquirir uma coisa que realmente ou ele não vai querer, ou não deu certo, né, Luzemir? Paciência. E aí o que aconteceu, cara? No outro dia ele me ligou de uma outra pessoa. Eu falei para ele, falei: ó, cara, conversa com a tua mulher, a vida vai ser vocês dois e o filho de vocês, né? Esquece um pouco os demais, que são a família agregada, né? Você tem que pensar em vocês. E no outro dia ele me ligou todo faceiro e sorridente e, cara, eu não sei nem o que te falar. Eu falei: mas o que aconteceu, cara? Ele falou assim: ó, você salvou meu casamento, você salvou minha vida. Então isso daí foi, até eu fiquei muito sensibilizado com isso na hora, sabe? E hoje o cara é um grande amigo meu, sabe? E a venda aconteceu? Aconteceu. Ele prosseguiu, mas assim, eu tive que utilizar uma outra figura que não foi o corretor. Porque, assim, se eu estivesse pensando na venda, eu não estaria nem aí pro problema dele. Não quer vender, não vende, vende ó, outro, cara, né? se você está com problema na sua família, então beleza. Ó, vou rasgar a sua proposta aqui e vou tentar vender para outro. Né? Mas talvez esse cuidado que eu tive com ele, de conversar, né? De tirar o pensamento dele da venda no momento e focar no problema que era o que estava acontecendo, que ele poderia perder muito mais que não era a casa, né? Que fosse a família, que é um bem mais valioso que a casa. E aí tudo se resolveu, você entendeu? Ele conversou com a mulher, eles viram que realmente fazia muito sentido, eles continuaram, mesmo que ele tivesse aprovação. Então ele falou: cara, quem está comprando a casa é a mulher, eu vou ajudar, então não preciso de ninguém opinando na nossa vida. Eu falei: beleza, depois você trata desse cenário familiar seu. Vai continuar com a venda? Eu vou. E deu tudo certo, cara. E estão casados hoje ainda, encontro eles. Voltaram a me procurar já para a gente começar a ver uma outra necessidade deles. Então, para mim, isso é muito gratificante, né? Não só a questão de você comentou aquela hora, assim, realizar sonhos, né? Existe, sim, essa parte do realizar sonhos, mas a satisfação nossa também é você ver que você está ajudando uma pessoa não só a realizar o sonho de comprar uma casa, né? Você está sendo amigo, você está tendo cuidado com o que ela quer, sabe? Isso é mais importante na condição de profissional, é você pegar aquilo que a pessoa tem de necessidade ou problema e transformar isso em uma solução e numa resolução de um objetivo que ela quer. Então, eu vejo que hoje o corretor ele precisa trabalhar com esse perfil
com esse intuito. Esse olhar diferenciado. Com esse olhar para diferenciado, o cliente, justamente. Né? Porque a gente já vem de um conceito, isso eu falo por parte da sociedade, né? Que o corretor de imóveis é uma figura pilantra, que o cara quer só fazer a venda para pegar o dinheiro, né? E na verdade não é. Você vê o tanto de coisas importantes que a gente falou aqui nesse tempo, que é a questão da segurança, que é a questão da realização, que é a questão da orientação, né? Até hoje, assim, todos os clientes que a gente atendeu, né, que eu atendo, buscam a gente de alguma forma, ou buscam a mim, né, retornam, porque eu acredito que sentiram algum tipo de confiança, né, no trabalho. Muitos saíram da nossa base e voltaram porque tiveram experiências ruins. Mas eu não digo isso porque falando que eu sou o melhor profissional, longe de mim, entendeu? A gente só tem uma preocupação com como atuar e como agir, como atender de forma qualificada. Sabe? É uma preocupação nossa. Mas se eu quiser comprar um imóvel e não tiver dinheiro, olha, como é que eu faço? Muito complicado. Existem as possibilidades, né? A gente tem os recursos hoje de financiamento. Né? A gente pode promover essa aquisição através de um financiamento, que você vai acabar aproveitando de um recurso do banco. Né? O que você precisa, no mínimo, ter são os critérios que o banco exige, né, em relação à saúde financeira sua. Você tem que ter uma condição favorável para que você tenha a possibilidade de retirar esse crédito. E hoje os bancos pedem em torno de 20% de entrada. Né? Essa entrada, Luzemir, já existem hoje empresas que estão facilitando, porque sabe que o momento econômico não é propício. Então, algumas podem parcelar. Eles também parcelam a entrada? Sim. Tem alguns construtores que oferecem a bonificação, então eles acabam pagando ITBI e registro e o cara tem um fundo de garantia lá reservadinho da entrada, ele consegue fazer a aquisição. Muitas vezes ele pode negociar a entrada de uma outra forma com outro bem, isso falo de permuta, né? Usar um automóvel, né? Usar um outro bem, que eu falo um terreno. Né? Então a possibilidade, os caminhos existem, né? Dentro de um cenário legal. Né? Então assim, eu não tenho. E isso assim, hoje também não é uma coisa, não é surpreendente você se deparar com isso. Às vezes a pessoa nos procura e fala assim, eu quero comprar um imóvel, mas eu não tenho um centavo para dar de entrada. Né? Eu falei de maneira provocativa, né? Mas assim, a gente tem que... De certa maneira acontece isso, né? Eu quero comprar um imóvel, às vezes eu fiz uma reserva, eu estou me preparando, né? Vou casar. Sim, aí a gente consegue... Já guardei uma graninha ali, isso. Mas eu não consigo comprar um imóvel com aquele dinheiro. Mas eu consigo, de repente, dar uma entrada. Sim. Né? E esse processo de financiamento, ele é tranquilo para fazer? Eu preciso comprovar a renda? Como que eu consigo fazer essa comprovação? Como que funciona esse... Então, Luzemir, a gente tem hoje no mercado várias instituições, né, atuando sobre o financiamento imobiliário. Né? Então, quando eu falo instituições, eu estou se referindo a bancos. Né? O que acontece? Cada um trabalha de uma forma, digamos assim, com um certo critério. Tem alguns bancos que eles não fazem ou não permitem que a pessoa retire o crédito se eles não comprovarem a renda formalmente, através do imposto de renda, através de uma declaração de holerite, né? Tem uma série de documentos que ele vai te pedir, porque veja bem, vamos pela parte óbvia do negócio. Você quer tomar emprestado o dinheiro do banco. O banco quer o quê? Uma garantia que você tem condições, exatamente, né? É o mínimo que ele te pede. Mas hoje os bancos, pensando e por a gente ter essa necessidade no mercado, né, a gente tem as possibilidades. Algumas instituições hoje eles analisam outros aspectos, entendeu? Que é uma movimentação bancária proveniente de um profissional autônomo, aquela pessoa que não declara imposto de renda, né, o microempresário, entendeu? Então ele começa a tentar vertentes para que ele veja que realmente... Porque às vezes acontece, Luzemir, da pessoa não declarar algo
mas ter a condição de comprar. Ela né? não tem nenhuma forma de comprovar aquele rendimento, mas ela efetivamente tem, Exatamente, né? mas assim, isso também são orientações que a gente faz. Por exemplo, você comentou que a gente está num período apto para a pessoa regularizar isso. Porque as pessoas acham que ela tem que fugir da condição de legalizar a comprovação de renda dela. E não é esse o fato, né? Você, como profissional da área, você sabe disso. Ela pode comprovar, ela deve comprovar, entendeu? E as pessoas não sabem o benefício que isso gera para ela. Né? Então, por exemplo, pessoas que me procuram nessa época não têm essa condição, falam, procura a instrução de um profissional contador. Você vai ver que não é isso tudo que você está pensando. Você não precisa sonegar, você não precisa esconder nada. Você vai lá, faz, nem que seja o mínimo, né? Dentro daquilo que você... Porque as pessoas acham assim também, Luzemir. Eles acham que tudo tem facilidade nas coisas. Não é assim. Os bancos analisam criteriosamente. Né? Já não existe aquela condição, vou lá, declaro algo, apunho, o banco aceita e eu compro. Qualquer coisa e está funcionando, está valendo, né? Isso aconteceu um tempo atrás e o resultado foi o quê? Um nível de inadimplência enorme. Entendeu? Isso não é nada vantajoso nem para o banco, nem para o mercado, nem para quem está comprando, porque a pessoa que vai lá, ganha R$2.000 e quer declarar que ganha 5 para poder tirar o financiamento, 2, 3 meses ela está entregando imóvel. Entendeu? Então eu não vejo viabilidade para nenhuma das partes, né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso e aonde também a gente entra como um assessor, um orientador, porque muitas vezes a pessoa procura a gente no ato com a intenção de comprar e não tem essa preparação financeira e a gente faz toda uma orientação para que ela se prepare, né, para comprar, porque a mídia expõe muita facilidade. Você vê corriqueiramente na TV empresas ou incorporadoras falando que você financia 100%, né? Entregando algumas informações que às vezes, quando a pessoa vai lá confirmar isso, se depara com algumas ocasiões desagradáveis. Eu não preciso citar nomes nem nada. Mas é preciso ter informações a respeito. Eu acho assim, a mídia, na hora que ela coloca lá uma propaganda dizendo de imóvel, ela coloca só aquele... A parte boa, né? Aquele floreio, né? Exatamente. Ela coloca lá que você consegue financiar 100%, que você vai pagar uma prestação baixinha, que cabe dentro do seu orçamento, né? Aí a pessoa que ganha R$2.000, ela quer comprar um imóvel que vai pagar uma prestação de R$1.500, de R$1.000. Ela, ao longo tempo, ela não consegue honrar aquele compromisso. Eu acho difícil também. É o que eu estou falando para você, né? Se facilita no começo, mas daqui a pouco a pessoa acaba entregando. E de outra forma, né? Se ela ganhar 2.000, como é que ela quer comprovação de renda de 3, 4, 5 mil reais para poder fazer face àquele compromisso de prestação que ela está pretendendo, né? Exatamente. E tem uma outra situação que é corriqueira também. A pessoa fala assim, não, então vou fazer um prolabore lá. Né? Vou falar com o meu contador, vou fazer um prolabore lá. Quanto que eu preciso de um prolabore para financiar uma casa de 300, 400? A gente faz uma simulação, vai sinalizar lá um determinado valor. A gente não se compromete com isso de forma alguma, né? Porque uma simulação não é uma orientação que a gente faz. Aquilo ali é através do sistema que a gente tem para a pessoa ter um norte. Aí ele fala assim, é isso que eu tenho que declarar. Não, você tem que declarar o que é certo. Você vai lá no seu contador, você faz o que é certo. Agora, se você quiser fazer dessa forma, tá aqui. Você me perguntou o que eu preciso para mim financiar. Tá aqui o valor. Aí ele vai lá, faz o prolabore. Aí quando a gente submete ao crivo, né, ao critério da... Às vezes faz batendo até a vírgula, né? Aí sobe para uma instância, né, que é mais criteriosa na análise da documentação. Ela fala assim, tá bom, você tem um prolabore de R$10.000, me vê os últimos extratos aí, os 6 últimos extratos, para você confirmar se você movimenta alguma coisa. Extrato bancário para confirmar aquele rendimento. Porque existe, igual você falou, existem meios do banco hoje ter esse subsídio de que você movimenta. Tanto é que quando você vai fazer um processo, você já consulta o CPF da pessoa, ali ele já faz existe uma pré-análise e existe a aprovação do crédito. Na pré-análise, o banco já sinaliza se o cara pode ou não tomar esse crédito. Porque ali ele vai fazer uma fiscalização interna que a gente não tem acesso, que é uma verificação rankings de score, tipo... Exato. Lá também conta, né? Conta, com certeza, conta. Inclusive, faz parte da análise do crédito. Faz parte também. Inclusive, algum apontamento que ele tenha interno no banco, às vezes
limita ou não consegue tirar o crédito. Vamos supor, a pessoa há 10 anos atrás tinha uma dívida de cartão de crédito de uma determinada instituição, né? Ele foi lá, negociou e pagou. Hoje ele quer financiar, ele não tem nome sujo, ele está tudo certinho, ele ganha bem, mas naquele determinado banco, muito possível que ele não consiga, porque ele vai ter um apontamento, digamos assim, um histórico negativo. No meu caso, com o Banco do Brasil. Acho que todo mundo tem um caso desse. 1997, olha só quanto tempo faz. Deixei a conta negativa durante um tempo e aí depois fui lá e negociei com o banco para pagar a conta negativa, né? Era guri, né? Não estava na faculdade, mas estava naquele rumo ali, né? Zemir, você não foi o único que passou por isso, não. Fui lá e paguei a dívida, né? Muitos anos depois, sei lá, 2008, por aí assim, eu fui financiar um carro na BV que tinha sido recém-incorporada pelo Banco do Brasil. Cheguei lá para financiar, não financiou na BV porque eu tinha restrição no Banco do Brasil. Eu tinha negociado a dívida, mas eu não pude fazer o negócio, não posso mais fazer negócio. Hoje eu não sei se sair da blacklist deles, né? Mas eu não pude fazer negócio com o banco por conta de uma coisa muito antiga. E isso são informações que até mesmo a gente não tem, porque são registros de sistema mesmo, né? Isso é interiorizado no sistema do banco. Então não tem como eu saber isso. A gente só sabe que existe um apontamento, não sabe qual que é a finalidade ou por que aconteceu isso. Eles nem podem também não pode, porque é uma particularidade do cliente. Porque tem uma série de implicações na divulgação disso, né? Mas o que eu penso disso tudo é que as pessoas não têm essa informação e elas, por exemplo, a figura do corretor de imóveis é o que ela precisa para desmiuçar todas as dúvidas dela em relação à aquisição do imóvel, um processo de financiamento, né? Se eu consigo comprar 100% ou não. Existe possibilidade? Pode ser que sim, entendeu? O banco financia 100%? Quase não vejo isso. Né? Existem métodos que as pessoas fazem para poder chegar a essa razão, essa ordem de 100%, que eu muitas vezes nem indico isso, entendeu? É você expor toda uma negociação a risco, né? Então eu não costumo usar do nosso trabalho para... Eu prefiro que a pessoa vá ao escritório, a gente faz uma orientação legal. Se ela não tem hoje uma condição viável para adquirir esse imóvel, que ela se prepare para isso durante o ano ou agora nesse período, né? Porque é o que eu falo para você, não é somente você vender. O que eu acho bacana lá no escritório, no seu escritório, é que você faz o acompanhamento de todo o processo, né? Exatamente. Tanto da venda, no processo de captação do imóvel, validação daquele imóvel, qualificação daquele imóvel, encontrar o comprador que se adeque àquelas condições, ajudar nesse processo de orientação para como ele se preparar para poder adquirir o imóvel e depois também a assessoria na parte de financiamento, né? Ou seja, você pega ele desde lá do começo até ele entrar dentro do imóvel dele. Exatamente. E isso daí é o papel do corretor de imóveis. É o trabalho do corretor de imóveis. A gente fazer todo esse acompanhamento, essa assessoria do início ao fim, igual eu disse para você, o resultado de um bom negócio para o corretor, né, é você iniciar o processo fazendo uma boa captação. Né? Hoje a gente vê muita prostituição no mercado. Né? Antigamente, até o órgão fiscalizador exigia que você tivesse a condição da exclusividade para você anunciar um imóvel, para você atuar sobre a venda comercial dele. E hoje já se extinguiu essa ocasião, então banalizou um pouco, tanto é que você vê aí imóveis com 2, 3 placas, entendeu? Anunciado por 15, 10 corretores, entendeu? Muitos acabam enxergando isso como vantagem, né? Porque assim, eu que estou vendendo, eu prefiro deixar 15 vender, vou jogar o osso lá, a carne lá dentro do canil, quem comer, comeu, é assim que eles imaginam. E eu já não vejo por esse lado. Por causa da segurança, né? Para não ficar uma coisa desordenada, desorganizada, né? Sem critério, porque você vê assim, pessoas anunciando imóvel de formas diferentes, valores diferentes. Mesmo imóvel, diversos modos anunciados. Exatamente, porque não existe um critério, até isso incomoda um pouco a parte do cliente.
Porque ele não tem uma informação específica da coisa. Ele vê o Luciano anunciando uma coisa, né? E aí, mas espera aí, ó, tá um valor diferente, né? A metragem diferente, né? E isso acaba confundindo um pouco o cliente. Então, hoje eu consigo ver que isso não contribuiu, no meu modo de ver, tá? Não contribuiu para a prática da nossa profissão, veio mais para prejudicar um pouco o processo, né? Então, assim, a gente fazendo uma boa instrução, uma boa captação, trabalhando com imóvel que tem uma condição regular de documento, né? Com os vendedores numa condição saudável também em relação a certidões, né? E outros documentos necessários para você promover a transcrição desse imóvel, ali inicia um processo de sucesso da sua venda. Depois você vai incluir a outra parte, que é o vendedor, né? Depois que você fizer tudo isso, porque a gente vai lá, tira foto, né? São tempos, são N trabalhos que a gente faz para a gente poder chegar a esse resultado também, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o corretor só vai lá, fala que vai anunciar e vai embora. Não. Pelo menos eu não, né? Eu não posso responder por todo mundo, mas assim, a gente vai lá, faz toda uma instrução inicial, eu faço levantamento da documentação inicial, eu solicito uma matrícula atualizada para a gente ver qual que é a condição do imóvel atual, né? Depois a gente parte para a produção, né, de material para a gente poder levar a exposição do produto, que é a produção de fotos, produção de vídeo, né? Depois a gente parte para a parte de expor isso, a gente tem que fazer um tratamento da foto, colocar isso nas plataformas, né, que é o site Infoimóveis, no site próprio, aí cada um tem a forma de atuar. Muitas vezes a gente tem que ter um custo inicial com placa, né? E aí depois disso que a gente conseguiu fazer essa captar esse cliente, na verdade, a gente vai trabalhar essa necessidade, ajustar esse acordo, né? E vem uma proposta, depois vem instrução, formalização de um contrato, depois você vai, dependendo do caminho que vai ser tomada a venda, né? Financiamento, você vai fazer todo o levantamento da documentação para colocar isso na mão de um correspondente, que aliás hoje nós somos correspondentes bancários. Então isso é uma facilidade hoje que o cliente tem quando procura o nosso serviço, que ele não tem só a prestação de serviço da venda, mas ele tem também a prestação do financiamento dentro do nosso escritório. O cliente hoje tem a comodidade de assinar o contrato dentro do nosso escritório, né? Então, assim, são facilidades que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Para quê? Para oferecer um fator diferenciado em relação à prestação de serviço, né? Um perfil de trabalho meu e hoje da nossa empresa, que é a gente não atua com quantidade. Eu não me preocupo hoje em ser uma mega empresa, mas eu prefiro entregar a qualidade. Então, todo esse procedimento, ele não é fácil de se fazer, Luzemir. É uma série de coisas que você tem que desenvolver durante o processo, né, para que você tenha uma, digamos assim, uma prestação de serviço regular, adequada e eficaz, entendeu? Até que você entregue, igual você falou. Depois que você findou o processo de financiamento, depois que você fez a escritura do imóvel no cartório, você vai, entrega a chave para o seu cliente, faz uma entrega técnica para ele, entendeu? E então aí sim, né, você deu como finalizado o seu trabalho. E isso daí são processos que muitas vezes, Zemir, pode demorar 30 dias, como pode demorar... Eu já tive processos que eu fiquei vinculado aí por 8 meses. Entendeu? Agora você imagina, nós não cobramos nada, eu pelo menos não cobro nada inicialmente para fazer toda essa prestação de serviço para o cliente, nem para o vendedor, nem para o comprador. Eu só recebo ao final do processo, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas desvalorizam também, né, a condição de recebimento, né? Você está sendo muito bem pago, você não faz nada, né? Então, assim, mas ele não tem esse conhecimento técnico de todo o procedimento que é instaurado, todo o trabalho que a gente tem, todo o custo que a gente tem com isso. Porque eu tenho um custo operacional com o escritório, eu tenho custo com deslocamento, que é gasolina, eu tenho custo com os pagamentos de mídia, né? Às vezes nós fazemos investimentos em patrocínios, né? Eu tenho que manter a figura do profissional, eu tenho custo com a minha anuidade perante o meu órgão fiscalizador, né? Então,
existe uma série de custos que eu tenho que angariar para mim estar apto a prestar um serviço para a pessoa que vai me pagar depois que ela tiver realizado aquele objetivo. Então, assim, por isso que hoje eu brigo, às vezes eu não admito as pessoas falarem de determinada forma em relação à figura do corretor. É óbvio que a gente tem que considerar que existe uma boa parcela de pessoas que estão entrando para denegrir, né, a nossa imagem. Mas se a gente tiver 10, 15% com a mesma intuição de levar a sério, de trabalhar profissionalmente, eu acho que a gente vai, pelo menos, equilibrar isso. É duro que às vezes tem uma minoria que é barulhenta, né? Tem. E é essa que aparece, né? Exatamente. E vem do despreparo que eu falei para você. Às vezes, essa... você tendo algumas dificuldades no início, ou você já filtra isso e acaba tirando a pessoa antes de entrar, porque o mercado vai tirar. Vai tirar. Mas pode demorar um pouco. E esse pouco ele pode bagunçar muito. Esses dias eu vi um Reels, alguma coisa assim, que eu falei, eu pensei assim, o Luciano hoje tem uma concorrência de peso. Né? Porque eu vi um Reels do Tom Cruise. Tom Cruise. O cara é piloto de avião, piloto de helicóptero, piloto de nave espacial, piloto de Enterprise. Ele é um bom e corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Também. Sério? E corretor de imóveis. Eu falei, é uma concorrência de peso, né? Essa é uma novidade. Pois é, cara. Não, mas assim, eu não... Graças a Deus, igual eu falei para você, Luzemir, eu acho que a concorrência, ela é até certo ponto saudável. Tá? Desde que ela seja aplicada de uma forma legal. O que eu não concordo é as pessoas utilizarem da profissão para banalizar isso ou para ser um oportunista. Porque aí ele não contribui para isso, ele denigre a nossa imagem. Que já não tem um conceito perante a sociedade. A gente tem todo o recurso, ainda mais hoje, para mostrar à sociedade que a gente é tão importante quanto um advogado, quanto um médico, entendeu? Que nós somos necessários para uma condição segura de uma negociação, mesmo que ganhe seus 5% que seja, né? Então, a gente precisa mudar esse conceito. A gente só vai mudar mudando algumas atitudes, né? Então, é delicado o assunto, né? Eu não posso generalizar aqui, eu não posso falar por muitos, eu preciso falar pelo meu trabalho, né? Que, graças a Deus, a gente vem atuando. Nós nunca passamos por algum processo desagradável, né, dentro do nosso escritório, né, porque a gente atua com responsabilidade, com respeito à pessoa que está utilizando, não é nem contratando, né, porque eu disse que a gente acaba não ganhando nada inicialmente, mas que acaba utilizando do nosso trabalho, né, e eu acho que aí está a importância. Não, eu vejo que devido à falta de conhecimento que a maioria das pessoas tem com relação à parte documental, isso não é só na área da compra e venda de imóveis, mas assim, de uma maneira bem ampla, né? Quando você busca na figura do corretor de imóveis um auxílio para você realizar o sonho, como eu falei para você, na minha percepção, você está realizando um sonho, você está conquistando a casa própria, né? A gente sempre fala, né? Eu não estou comprando a casa própria, eu estou conquistando a casa própria. Ou seja, é um processo que às vezes demora anos, né? Então, se você não tiver esse auxílio do corretor, que é a pessoa que vai te dar todos os caminhos, todas as condições para que você realize um bom negócio, que esse negócio não lhe traga risco no futuro, né? Então, assim, é fundamental ter essa pessoa, fundamental ter essa figura. Eu vejo por esse lado também. Eu vejo por esse lado. Agora, falar para você como que a gente vai chegar a esse resultado é difícil. Talvez a gente vai precisar de muito empenho, por exemplo, do nosso órgão regulamentador, não só no fato da fiscalização, mas da dissipação, né, de dissipar esse assunto, entendeu? Para que mostre às pessoas que realmente a nossa figura, o nosso ato profissional não se restringe somente à venda. Entendi. Existe sim aquela pessoa que não faz nada. Eu já vi pessoas reclamando, falando assim, pô, o cara ganhou dinheiro fácil. Foi lá, 2 minutos, fez um contratinho e recebeu. Pode ser que sim, Luzemir, mas na prática, igual você falou, a gente tem uma deficiência enorme
das pessoas em relação à informação. Muitas vezes distorcida. Tem gente que não sabe o que é uma matrícula. Quando você pede um determinado documento, principalmente as pessoas mais conservadoras, mais antigas, né? É óbvio também que nem todo mundo precisa saber de tudo, né? Mas o mínimo, se você detém a propriedade de um bem, você tem que saber. Você compra um carro, você tem que saber que ele tem um documento, que ele tem PVA, que ele tem licenciamento, que ele tem que trocar roda, que é pneu, que você tem que fazer anualmente uma revisão, né? Você sabe que você tem algumas coisas que você tem que saber. Você não precisa saber mecânica, você não precisa saber outras coisas, mas algumas coisas você tem que saber, porque são compromissos que você tem com isso. E muitas vezes a gente vê que as pessoas não têm isso daí, elas não sabem aonde que eu vou para buscar que documento que eu preciso para apresentar, né? A pessoa casou, comprou um imóvel, está lá como solteira, já separou, casou de novo, separou, casou de novo, aí ficou viúva. Aí, quando você vai solicitar uma matrícula atualizada, ela comprou o imóvel lá em 1980 e está lá, que ela era solteira na época. Quer dizer, é uma coisa que está desatualizada. A gente vê hoje, periodicamente, os cartórios, até para você fazer a aquisição do imóvel, te pedindo uma certidão de comprovação civil atualizada. Para você fazer uma procuração, você precisa apresentar um documento atualizado. As certidões, a sua maioria, é de 30 a 180 dias a atualização dela. Né? Então, assim, falta ainda algo que leve essa informação ao cliente, não só a venda, não só aquela estigar a vontade do cara comprar, sabe? Propagandas prometendo para você financiamento 100%, você comprar imóvel com R$500. Aproveite o momento e faça o seu pitch de venda. Rapaz, meu pitch de venda. Você pode ir lá para aquela câmera ali, ó. Luzemir, eu falei tanta coisa aqui, cara. Você falou bonito, né? Não, eu acho Né, que Ju? assim, se resume, igual eu falei para você, é você se preocupar com o ato profissional. Né? Vamos falar aqui do Luciano Monteiro, não do Luciano Fontes Monteiro, pessoa física, né? Luciano Monteiro, profissional corretor de imóveis. Eu acho que o preceito de tudo é você, igual falar, né? Igual eu falei para você e comentei, é você se preocupar não só com a venda, né? Mas o que você está manipulando ali na hora. Né? Que nem você falou, é sonho, cara, você pode ou realizar um sonho, você pode destruir um sonho, você sabe? Isso é tão importante, né? Isso é aliado ao lado psicológico da pessoa, né? Quando você tem um retorno de uma pessoa te agradecendo em relação à ajuda que você prestou, quanto você foi importante naquele processo, até você... Eu me sinto, sabe, satisfeito, eu me sinto honrado pelo trabalho que eu fiz. Agora, quando você tem uma resposta negativa disso, é muito ruim. Né? A pessoa indo ao seu escritório, te cobrando alguma situação, por um erro seu, por uma omissão de uma informação, por uma manobra que você fez para que você chegasse ao resultado de qualquer forma, para você simplesmente ter o retorno financeiro. Né? Então, isso é muito desagradável. E hoje, assim, é um conceito do Luciano Monteiro, como profissional corretor, que a gente também atribui a Monteiro Financiamentos, que é a nossa empresa de financiamentos imobiliários. Né? A gente não se preocupa com quantidade, a gente tenta entregar com qualidade, nós não somos perfeitos, né? Isso é fato, a gente tem muito que aprender, entendeu? Não são 12 anos que me entregam como o mais experiente no mercado, e a gente está habitualmente todo dia aprendendo um pouquinho de pouquinho, tentando melhorar também na prestação do serviço, tentando enxergar onde que a gente pode melhorar, se atualizar, né? Porque isso é uma condição muito importante hoje, né? A questão de você atualizar as informações, os métodos de trabalho, até mesmo equipamentos. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a gente andava com uma câmerazinha daquela que batia foto, né? Já não era de revelar filme, né? Já era digital, né? Mas tinha todo o trabalho, né? Você pegava a câmerazinha, tirava foto. As captações a gente fazia no jornal, né?
A gente pegava o jornal todos os dias, a gente comprava o jornal para ler o classificado, para ligar para a pessoa, para poder se apresentar e tentar fazer uma captação. Né? Hoje já é diferente. Né? Hoje você tem a disponibilidade do celular, então você tem que ter um recurso de equipamento viável, né? Para você ter essa entrega também de um produto bacana. Né? Ter essa preocupação de como você vai exibir isso para as pessoas. Né? Eu vou lá, tiro uma foto de qualquer jeito? Não. Né? Tem toda uma técnica, né? Tem toda uma preocupação, digamos assim, né? Porque tem muita gente que faz de qualquer jeito. E eu acho que o qualquer jeito não tem digamos assim, pode chegar a ser um resultado, sim, né? Mas não tem um futuro duradouro. Não, né? Bacana. Então eu acho que é isso, cara. E assim, graças a Deus a gente tem tido as nossas conquistas também através dessa prestação, né? Lógico que a gente erra também, mas sempre pensando na condição de melhorar. E muitas vezes é bem bacana você escutar também alguma crítica de um cliente, alguma sugestão, entendeu? Isso faz a gente crescer também. Show de bola. Luciano, foi um prazer receber você aqui. Você viu que para falar é facinho, né? Só começar, né? É só começar. Cara, eu que agradeço a oportunidade, o convite de vir aqui, Luzemir, né? E quando precisar também, para a gente falar de outro assunto, até mesmo da parte do financiamento mais especificamente. Podíamos marcar um outro momento para a gente falar sobre financiamento, né? Sim, a gente faz convite especial para a pessoa tem que ser formalizado. Para a pessoa que é essa pessoa craque, experiente em financiamentos. Vai ter que rolar um cachê. Vai, né? Vamos providenciar. Pelo menos para cobrir os custos com a maquiagem, com o pó. É verdade. Vamos trazer, sim, com certeza. Será um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, amigo. Show de bola. Obrigado mesmo. Um abraço. E a gente vai marcar um outro para a gente poder falar agora de outros assuntos, como no caso do financiamento mesmo. É muito bacana quando você nos chamar. Sempre às ordens. Um abração. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo ContileCast.